Olá, colegas. O meu nome é Margarida Rodrigues. O meu nome é Paula Rocha. E o meu nome é Pedro Damasceno. Somos a equipa 100% CN da Texto. E hoje estamos aqui para vos apresentar o novo 100% CN para o 8º ano. Um dos aspectos estruturantes do 100% CN é o facto de facilitar a aprendizagem através de uma linguagem acessível e uma distribuição equilibrada dos conteúdos. Vejamos como. Num primeiro momento, logo na abertura do manual Ciência em Construção, optámos por introduzir conceitos básicos do raciocínio e da prática científica. Estes conceitos serão transversais a todos os capítulos, investindo no ensino intencional e integrado. Em cada capítulo, escolhemos imagens de abertura que suscitam a curiosidade dos alunos, as quais podem explorar em conjunto. Ora, vejamos. Foquemo-nos agora num dos capítulos do nosso manual, mais concretamente no 5, referente à gestão dos ecossistemas, alterações e conservação. Na página de abertura encontram as ideias top, que apresentam ao aluno as principais ideias a desenvolver em cada capítulo. Estas são complementadas por aberturas dinâmicas apelativas, como demonstra o vídeo que se segue. Gestão dos ecossistemas, alterações e conservação. Os ecossistemas não são estáticos. Estão em permanente mudança, num estado de equilíbrio dinâmico. No entanto, nem sempre é assim. Os ecossistemas podem sofrer perturbações que interferem na sua dinâmica e entrar em desequilíbrio. Sabes a que é que correspondem essas perturbações? Que causas estarão na sua origem? Naturais? Humanas? O que acontece a um ecossistema em desequilíbrio? Quais são as consequências resultantes e como afetarão a sobrevivência dos seres vivos? Todas as formas de vida na Terra dependem deste equilíbrio e a nossa espécie não é exceção. É urgente agir e concretizar medidas que protejam o equilíbrio natural dos ecossistemas. O que é que cada um de nós pode fazer? Durante este capítulo, vais perceber o efeito das perturbações nos ecossistemas e encontrar soluções para proteger o nosso planeta. Para isso, seja um aluno 100% consciente e responsável. Logo em seguida, a rúbrica Vamos Começar, uma atividade motivadora que introduz as aprendizagens de cada capítulo, apoiada em textos, imagens, situações-problema, filmes, frases inspiradoras, etc. Aqui no exemplo, uma notícia do Jornal Público sobre o aquecimento global e seus impactos na vida e hábitos de plantas e animais em Portugal. A apresentação dos conteúdos no 100% CN é feita através de texto didático claro, cuidado e sucinto. Destacamos a linguagem acessível, apoiada em notas e dicas ao longo do texto didático que facilitam a interpretação, fornecem informações adicionais, reforçam ideias e auxiliam a resolução de exercícios mais complexos. A apresentação dos conteúdos assenta no equilíbrio entre texto e imagem. A apresentação dos conteúdos é também feita através de infografias explicativas e estimulantes. Estas infografias estão acompanhadas de texto sucinto e objetivo, apresentam legendas internas que apoiam na análise e observação da imagem e são exploradas através de questões que orientam a aprendizagem. A verificação das aprendizagens é realizada a par e passo através de questões regulares, para uma aplicação imediata, com perguntas quase sempre fechadas, para que os alunos as consigam realizar autonomamente. O Saber Mais é uma rúbrica com o objetivo de promover a curiosidade científica e o pensamento crítico. Outro aspecto estruturante do projeto é o facto de estimular a aquisição e a mobilização das competências pelo aluno, através de atividades para a aplicação e integração das aprendizagens, com a identificação das competências do perfil dos alunos para as quais contribuem de forma mais relevante. Estas atividades são complementadas com simuladores em aula digital.
O desenvolvimento de competências pelo aluno em disciplina é também realizado através de propostas de trabalho prático e laboratorial para os quais existem vídeos laboratoriais, podendo desta forma serem realizados de forma interativa, sem necessidade de dispor de materiais físicos para a sua concretização. A rúbrica Cidadania Ativa, de forma regular, visa a integração contextualizada de tópicos de cidadania para a reflexão. Aqui temos um primeiro exemplo a propósito das plantas invasoras, mas temos muitos outros. Por exemplo, propostas de reflexão sobre a qualidade do ar, opções de consumo sustentáveis, a participação em iniciativas e ações que aumentem o conhecimento científico e que promovam comportamentos cívicos. O projeto 100% CN valoriza o património natural português, nomeadamente nos exemplos selecionados para cada capítulo, bem como o trabalho desenvolvido por investigadores nacionais. Apresentamos uma rubrica inédita. Tem a palavra o investigador, com textos dos respectivos investigadores, curta nota biográfica e proposta de atividades. Encontrarão nestas páginas os investigadores André Antunes, Iris Sampaio, Filipe Martinho, Carlos Pacheco, Carlos Fonseca, Tiago Verdelhos e Zara Teixeira, Herménio Serra, Lino Marques. O 100% CN apoia o aluno no estudo autónomo e na consolidação dos conteúdos. No manual, o aluno irá dispor de sínteses, no final de cada capítulo, organizadas por tópicos e que privilegiam uma linguagem visual. Terá também resumos visuais, no final de cada subtema, que articulam os conteúdos dos capítulos e privilegiam uma linguagem apelativa. Sabemos que os últimos anos de confinamento e ensino à distância causaram lacunas no processo de ensino-aprendizagem, que comprometeram a evolução dos alunos e o seu normal processo de aprendizagem. Na publicação Recuperar as Aprendizagens, encontram resumos e fichas de verificação de forma a assegurar e consolidar as aprendizagens de 7º ano que possam ter ficado mais comprometidas. Todos os conteúdos de 7º ano são apresentados em resumos visuais, numa linguagem gráfica que facilita a compreensão. Por conteúdo, nesta publicação, irão dispor de fichas de trabalho para verificação das aprendizagens. No caderno de atividades, encontram um conjunto de soluções diversificadas para o aluno exercitar e consolidar as aprendizagens. Ora, vejamos. Guiões de estudo, resumos, fichas de resolução rápida, fichas de consolidação, fichas de avaliação, podcast. Os guiões de estudo apoiam a organização do estudo autónomo e constituem uma boa ferramenta para a estruturação das aprendizagens. Os resumos são apresentados num registro gráfico próximo à organização mental dos alunos. As fichas de resolução rápida possibilitam uma rápida verificação das aprendizagens, sendo acessíveis, apresentam sobretudo questões de aplicação direta. As fichas de consolidação abarcam mais do que um capítulo do subtema, apresentam atividades mais integradoras e mais desafiantes e proporcionam uma tipologia de exercícios diversificada. As fichas de avaliação para que o aluno possa realizar a verificação final e cumulativa das aprendizagens do capítulo. Os podcasts são disponibilizados na relação de um guião por capítulo. Cada guião orienta o aluno apresentando um QR Code para um podcast com a explanação dos conteúdos em menos de 5 minutos. O 100% CN apoia o professor na diversificação de estratégias e na promoção do ensino diferenciado. Para o efeito, terão à vossa disposição uma edição exclusiva do manual com a identificação das aprendizagens essenciais e competências do perfil do aluno em exercitação, informações adicionais de natureza científica, sugestões metodológicas, de articulação, interdisciplinar, etc., remissões para outros componentes, para recursos a propósito de cada conteúdo e soluções. Adicionalmente, disporão de um dossiê robusto em formato físico, sendo que em aula digital terão à disposição os materiais editáveis e fotocopiáveis. Destacamos planificações, propostas de DAC, instrumentos de avaliação diversificados como fichas de avaliação, questões de aula, rúbricas de avaliação, desempenho. Propostas de trabalho prático como atividades práticas, relatórios orientados, atividades de campo. Para a diferenciação pedagógica, fichas de trabalho, fichas de ampliação, fichas formativas adaptadas e fichas lúdico-didáticas.
Uma novidade no projeto é a publicação Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica, da autoria do professor Domingos Fernandes. Escrita de uma forma simples e concisa, esta publicação clarifica uma diversidade de questões relacionadas com a melhoria das práticas de avaliação e ensino nas salas de aula de qualquer ciclo de ensino. E como o nosso apoio acontece em diferentes planos, os futuros utilizadores do projeto disporão de um webinar exclusivo, orientado por Domingos Fernandes, para o apoio efetivo à implementação dos processos de melhoria, de inovação da avaliação e da pedagogia. E como não poderia deixar de ser, o 100% CN é 100% digital. Uma das grandes novidades que vos trazemos é o Manual Interativo Aula Digital. O projeto do Manual Interativo experimenta a forma mais fácil de trabalhar em sala de aula. Agora já pode escrever no seu manual e fazer correção automática. Com o Manual Interativo pode aceder ao caderno de atividades ou aos materiais do dossiê do professor sem sair da página. Uma aula mais sequencial sem cortes. Tudo o que utilizamos no nosso dia-a-dia provém diretamente da natureza ou resulta da transformação de materiais existentes na natureza. Explorar os recursos digitais dentro da página e ver em simultâneo os exercícios do manual, o que tornará a sua aula mais dinâmica. Responder às atividades do manual escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Otimiza assim o tempo da aula. E num só clique, mostra as soluções a linha ou da totalidade das atividades da página. Com 100% CN8, disporão de soluções interativas e apelativas para os vários momentos do processo de ensino-aprendizagem. Destacamos os seguintes recursos digitais: aberturas dinâmicas interativas, infográfico, mapa interativo, fotos 360, simuladores, imagens 3D, áudios de conteúdo do manual, testes interativos, versões exclusivas do professor, soluções projetáveis do manual e do caderno de atividades, versões editáveis dos recursos de dossiê do professor e vídeos laboratoriais. Na Aula Digital, os nossos alunos terão vídeos para compreender e rever melhor a matéria, quizzes rápidos com explicação imediata, avaliação do progresso, tudo isto com acesso a partir de qualquer lugar. Colegas, destacamos as razões que fazem do 100% CN um projeto completo e diversificado, a saber, facilita a aprendizagem através de uma linguagem acessível e uma distribuição equilibrada dos conteúdos. Estimula a aquisição e a mobilização de competências pelo aluno. Apoia o aluno no estudo autónomo e na consolidação dos conteúdos. Valoriza o património natural português e o trabalho desenvolvido por investigadores nacionais. Apoia o professor na diversificação de estratégias e promove o ensino diferenciado. Por tudo isto, dizemos que é 100% CN. Convidamos a saber mais consultando o site do projeto. Muito obrigada. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com o novo manual interativo do 100% CN8, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Com este manual pode responder às atividades, escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções, a linha ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Os recursos digitais podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual. O dia-a-dia provém diretamente da natureza ou resulta da transformação de materiais existentes na natureza. No início de cada capítulo, encontra aberturas dinâmicas, acessíveis através de QR Code e que permitem antever os conteúdos a estudar. Que condições reúne a Terra para permitir a existência de vida? Para explorar os conteúdos de cada aula, tem à sua disposição apresentações e animações que explicam todos os conteúdos das aprendizagens essenciais. A energia eólica, produzida a partir da força do vento, permite a produção de energia elétrica. Infográficos que permitem explorar imagens do manual de forma interativa através de vídeos que clarificam e complementam a informação apresentada. A extração do petróleo e do gás natural é realizada em diferentes tipos de plataformas petrolíferas. Imagens 360 graus
experiências de aprendizagem imersiva que transportam o aluno para locais de interesse, simuladores que permitem que os alunos manipulem, observem e mais facilmente compreendam fenómenos ou relações importantes, e atividades interativas com dicas de apoio à sua resolução e correção automática para verificar o que se aprendeu. Todas as atividades de laboratório são acompanhados de vídeos interativos que introduzem e mostram passo a passo como realizar todo o procedimento, acrescentando informação relevante. Sobre a base da ecocoluna, coloca a parte superior da garrafa. No final, são apresentadas questões interativas de consolidação. Para rever e consolidar as aprendizagens, encontra sínteses de toda a matéria, audiosínteses disponíveis através de QR Code nos guiões de estudo do caderno de atividades, jogos, Kahoots e quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria. Para avaliar aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas do caderno de atividades, fichas formativas e de avaliação adaptadas, entre outros documentos de apoio à avaliação. Disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.semcn8.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível. Lei Educação. Um ponto de encontro.